Olá, chamo-me Núria de Cassamo e Fernanda Celalage e hoje vamos falar de exercícios sobre demonstrações financeiras. Bem, exercício de demonstração de fluxo de caixa. 1. A demonstração de fluxo de caixa tem como objetivo principal, opção B, evidenciar as variações de caixa e equivalentes de caixa. Pois, conforme o parágrafo 5 das demonstrações financeiras, o objetivo é proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa. 2. Qual das opções abaixo faz parte das atividades operacionais das demonstrações de fluxo de caixa? Opção C. Pagamento a fornecedores. Porque pagamentos a fornecedores são atividades operacionais, pois estão relacionados com o ciclo operacional normal da empresa. 3. A entrada de dinheiro proveniente da emissão de notas ações devem ser classificadas como opção C, financiamento. A emissão de ações é uma transação com detentores de capital próprio classificada com atividades de financiamento, conforme a norma diz. 4. A compra de máquinas e equipamentos para a empresa é considerada, opção B, atividade de investimento. 5. Pagamento de salários enquadra-se na categoria de, opção C, fluxos operacionais. Pagamento de salários está relacionado com a operação normal da empresa. 6. O recebimento de juros sobre aplicações financeiras deve ser classificado como opção A, atividade operacional. Juros recebidos são geralmente classificados como operacionais, a menos que estes sejam provenientes de investimentos financeiros de longo prazo. 7. Pagamento de dividendos aos sócios é classificado como opção C, atividades de financiamento. Pagamento de dividendos é uma transação com detentores de capital próprio. 8. Qual dos seguintes fluxos aparece na demonstração de fluxo de caixa como investimento? Opção C, venda de ativos imobilizados. A venda de ativos imobilizados é uma atividade de investimento. 9. O aumento de capital realizado pelos sócios é registrado em, opção C, atividades de financiamento. O aumento de capital é uma transação com detentores de capital próprio. 10. O método direto da demonstração de fluxo de caixa evidencia entradas e saídas de caixa detalhadas. O método direto apresenta os fluxos de caixa brutos por categoria. 11. O método direto da demonstração de fluxo de caixa parte de qual valor contabilístico? Opção B. Lucro líquido do exercício. 11. O pagamento de empréstimos bancários, principal da dívida, classifica-se como atividade de financiamento, porque o pagamento de empréstimo é uma saída de caixa relacionada com o financiamento. 3. A DFC, segundo as normas internacionais de contabilidade, substituiu qual relatório? Mapa de origens e classificações de fundos MOAF. A DFC substituiu o MOAF conforme as normas internacionais. 14. O recebimento proveniente da venda de mercadorias a clientes deve ser classificado como A, operacional. Recebimento de vendas é uma atividade operacional. 15. O saldo final apresentado na demonstração de fluxo de caixa corresponde a B, caixas e equivalentes de caixa. No final do
A demonstração de fluxo de caixa mostra a variação de caixa e o saldo final. 16. A amortização de ativos intangíveis afeta a demonstração de fluxo de caixa da seguinte forma. C. Não há saída de caixa, mas ajusta-se o método indireto. Porque a amortização é um custo não monetário ajustado no método indireto. 17. A venda de uma participação financeira em outra empresa deve ser registrada como opção B, atividade de investimento. A venda de participações financeiras é um desinvestimento. 18. O pagamento de imposto sobre o rendimento é apresentado na DFC como atividade operacional. O pagamento de impostos é geralmente classificado como operacional. 19. O recebimento do empréstimo bancário de longo prazo classifica-se em atividade de financiamento. O recebimento de empréstimos é uma entrada de financiamento. 20. O saldo inicial da DFS corresponde a caixa e equivalentes de caixa no início do período. A DFS começa com o saldo inicial de caixa. Passo agora a falar do exercício de notas explicativas das demonstrações financeiras. Questão número 1. As notas explicativas às demonstrações financeiras têm como objetivo principal a linha A. Fornecer informações complementares às demonstrações financeiras, pois, de acordo com o parágrafo 53, prestar informação que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, mas que seja relevante. Número 2. As notas explicativas devem ser preparadas de acordo com a linha B, as normas internacionais de contabilidade, IAS ou IFRS, pois as notas devem seguir o PGC-NIF, equivalente nacional das IAS ou IFRS. Número 3. A política contabilística de reconhecimento de receitas deve ser apresentada em a linha C, notas explicativas, pois políticas contabilísticas são divulgadas nas notas, de acordo com o parágrafo 56. Número 4. A informação sobre métodos de depreciação de ativos fixos deve constar. A linha B, nas notas explicativas, pois métodos de depreciação são políticas contabilísticas significantes. Número 5. A divulgação do número médio de empregados durante o exercício é feita em a linha C, notas explicativas, pois informação sobre empregados é divulgada nas notas. Número 6. As notas explicativas devem incluir informações sobre todas as anteriores, pois as notas incluem estimativas, lucro por ação, movimentação de reservas e entre outros. Número 7. A descrição do enquadramento legal da entidade e sua atividade principal aparece em a linha B, notas explicativas, pois a descrição de entidade e sua atividade principal é feita nas notas. Número 8. A apresentação detalhada de contingências passivas e ativas deve ser feita em a linha C, notas explicativas, pois contingências são divulgadas nas notas. Número 9. A política de avaliação de inventários, FIFO, LIFO e custo médio é divulgada em a linha A, notas explicativas. Políticas de avaliação de inventários são políticas contabilísticas. Número 10. As notas explicativas são obrigatórias para a linha C, todas as entidades que preparam demonstrações financeiras, pois as notas são parte
obrigatórias das DFs, de acordo com o parágrafo 7. Número 11. As notas explicativas devem incluir a linha D, todas as anteriores. Partes relacionadas, políticas, contabilísticas e eventos subsequentes são divulgados nas notas. Número 12. A informação sobre instrumentos financeiros e derivados é divulgada em a linha C, notas explicativas, pois instrumentos financeiros derivados são detalhados nas notas. Número 13. A obrigatoriedade da apresentação das notas explicativas encontra-se prevista em a linha B, normas internacionais de contabilidade, pois é obrigatoriedade prevista no PGC-NIF. Número 14. A demonstração detalhada das variações no patrimônio líquido é feita em a linha D, demonstração das mutações do patrimônio líquido, pois a demonstração específica trata disso, mas detalhes adicionais podem estar nas notas. Número 15. A informação sobre imparidade de ativos deve ser apresentada em a linha C, notas explicativas, pois informação sobre imparidade é divulgada nas notas. Número 16. As notas explicativas devem incluir a descrição das a linha D, todas as anteriores. Políticas, estimativas e restrições são divulgadas nas notas. Número 17. O detalhamento da dívida de longo prazo com taxas de juros e prazos de pagamento é apresentado em a linha B, notas explicativas, pois detalhes de dívida de longo prazo são divulgados nas notas. Número 18. O tratamento contabilístico de benefícios pós-emprego, reformas, pensões deve ser descrito em a linha C, notas explicativas, pois benefícios pós-emprego são políticas contabilísticas significativas. Número 19. O regime fiscal aplicável à empresa e impostos diferidos são detalhados em a linha B, notas explicativas. Informação fiscal e impostos derivados são divulgados nas notas. Número 20. O papel das notas explicativas no conjunto das demonstrações financeiras é a linha A, fornecer clareza, detalhe e transparência, pois de acordo com o parágrafo 53, as notas fornecem informação relevante à compreensão. Exercícios. Demonstração de resultados. 1. A demonstração de resultado tem como objetivo principal opção B, apresentar o desempenho econômico do período, pois, como disposto no parágrafo 5 do PGC-NIF, é um dos objetivos das demonstrações financeiras. 2. Resultado líquido do período corresponde à opção B, receitas totais, despesas totais, porque o resultado líquido do período é igual a rendimentos menos gastos. 3. A rúbrica Receita Operacional Bruta representa as receitas antes dos impostos e descontos, porque a rúbrica Receita Operacional Bruta é antes das deduções. 4. A demonstração de resultados pode ser elaborada de acordo em opção B, método da função ou método da natureza, porque, como disposto no artigo 47, a entidade pode escolher entre natureza ou função.
5. Os custos de mercadoria vendida são apresentados como dedução da receita bruta, porque o custo médio vendido é deduzido da receita bruta para obter o lucro bruto. 7. Os encargos como juros sobre empréstimos aparecem em opção B, despesas financeiras, porque juros são despesas financeiras. 8. Demonstração de resultados evidencia resultados em 3 níveis principais: A. Operacional, financeiro e líquido. Porque a demonstração de resultados apresenta resultados por níveis e esses níveis são operacional, financeiro e líquido. 9. A provisão para impostos sobre rendimento é apresentada em D. Demonstração de resultados. A provisão para impostos ela é apresentada em demonstração de resultados. 10. A diferença entre receita líquida e o custo das mercadorias vendidas chama-se lucro bruto. O lucro bruto é igual à receita líquida menos o custo de mercadoria vendida. 11. A óptica utilizada na demonstração de resultados é óptica da decréscimo. Porque a demonstração de resultado ela segue o regime do acréscimo e não de caixa, nem de liquidez, nem de financiamento. 12. A receita líquida obtida a partir de opção A, receita bruta menos impostos, devoluções e descontos. Receita líquida é a receita bruta menos as deduções, que são impostos, devoluções e descontos. 13. A rúbrica outras receitas operacionais inclui B. Ganhos com vendas acessórias. Outras receitas operacionais incluem atividades acessórias. 14. As despesas administrativas são classificadas como as despesas administrativas. Elas são classificadas como despesas operacionais e não como custo das vendas. São classificadas despesas operacionais porque, como disposto no PCC-NIRF, estas fazem parte da atividade operacional da empresa. O resultado antes do 15. O resultado antes do imposto sobre rendimento é obtido por B. Resultado operacional mais ou menos resultado financeiro. O resultado antes de imposto inclui o operacional e financeiro. 16. O prejuízo do exercício significa que opção B. As despesas superam as receitas. Neste caso,
o prejuízo é igual às despesas que são maiores que as receitas. 17. O lucro por ação LPA é normalmente apresentado B. Nas notas explicativas e na demonstração de resultado. Não há muito que explicar. 18. A rúbrica resultado financeiro corresponde à diferença entre receitas e despesas financeiras. Ou seja, o resultado financeiro é igual à receita financeira menos despesas. Financeiros. 19. O resultado operacional pode ser efetuado por todas as anteriores, porque todas as opções de venda de mercadorias, despesa com pessoal, gastos com depreciação, elas afetam o resultado operacional. 20. O papel da demonstração de resultado no conjunto das demonstrações financeiras é B. Apresentar o desempenho econômico do período. Como está disposto no parágrafo 5 da NIRF1, a demonstração de resultado ela mostra o desempenho econômico da entidade.